rapidamente, antes de entrar na pauta, acho que hoje foi feita uma colocação aqui muito séria e que eu espero que não proceda, de que ocorrem reuniões com um grupo de vereadores para se discutir, para se decidir questões da cidade. Isso é um problema. Eu já ouvi aqui um discurso torpe de que quer ser base do governo, vem para o governo. Não, eu não quero ser base do governo, eu sou oposição. Mas de que as decisões precisam ser democraticamente escolhidas, ou do ponto de vista técnico, ou que se assuma uma parcialidade, de que faz obra para um e não faz para outro. Só para deixar, mas no momento oportuno nós vamos falar mais sobre isso. Sobre o PL que nós estamos discutindo, né? O PL que trata aqui, o PL 87 de 2022. Nós votaremos favoráveis ao PL 87. Ele trata aí de uma contratação de operação de crédito, tanto para o acesso do Risso, como para a revitalização do largo da estação férrea. Eu, assim como os colegas vereadores, me surpreendi com uma matéria do jornal Citadino aqui, em que se mostra não sei dizer o termo técnico do ponto de vista da arquitetura, mas dá para fazer no Paint isso aqui, né? Certamente no Paint a gente apresenta essa ideia de projeto e que me surpreende. E me surpreende por quê? Porque num passado não muito distante, e aqui eu reconheço o meu amigo, que foi secretário de Cultura, o João Tonus. Eu lembro do Tonus quando estava na Cultura, e do que era, e do que se pensava para a estação férrea à época, da pujança que a gente tinha ali, né, do apoio, do fomento, de vários espaços que estavam se estabelecendo, e isso, infelizmente, por vários motivos, acabou chegando numa situação daquele espaço estar super subaproveitado. Então, eu entendo que esse projeto de 2005, em primeiro lugar, né, ele precisa ser discutido. Vários acadêmicos e professores dos cursos de arquitetura me contataram, falando do descontentamento, né, questionando elementos do projeto, e, infelizmente, eu não vi nenhum movimento por parte da CEPLAN, da Secretaria de Cultura, ou de qualquer outra secretaria do governo, para dialogar com as pessoas sobre esse projeto. E lembrando que a nossa cidade, a pujança de Caxias, passa por aquele espaço, lá em 1910. Caxias se tornou o que é hoje com a inauguração da estação férrea. O espaço mais pujante da nossa cidade, por décadas, era o entorno da estação férrea e São Pelegrino. Os turistas que chegavam, os produtos que chegavam, né, aquilo que nós vendíamos para as outras regiões, e esse espaço está ali, carecendo de investimento, né, precisando de um planejamento construído a muitas mãos. Então, é essa a nossa fala, né? Eu não ouvi e não acompanhei nenhuma manifestação da nossa secretária de Cultura, Aline. Inclusive, a sede da Secretaria de Cultura está na estação férrea. Muitos profissionais da cultura esperam esse projeto e os investimentos para que a gente possa ter ali uma série de espaços, né, de momentos em que a juventude do centro e dos bairros possam ocupar, né? Mas, enfim, carecemos de ação, mais uma vez, falta diálogo, um projeto que é de 2005, os cursos de arquitetura, os profissionais das áreas não foram chamados, não sei se o Compac participou de alguma coisa, pela informação que eu tenho, não. E, enfim, né, carecemos, mais uma vez, de diálogo e de articulação que está em falta. Votaremos, logicamente, favoráveis às operações de crédito, mas queremos, e eu até vejo aqui, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, o vereador Wagner Petrini, propõe uma audiência pública para tratar da revitalização da estação férrea, desse projeto, com os profissionais de todas as áreas. Conversaremos para articular, me coloco à disposição para chamar as pessoas. Obrigado, presidente.